Bom, vamos falar sobre reencarnação. Reencarnação é uma conversa muito estranha. Primeiro, porque reencarnação é uma coisa da religião espírita e de outras religiões. Se você for na Índia, a Índia, eles adoram os ratos, que dizem que são seus parentes. Adoram a vaca, que a vaca é sagrada. Se você fazer um churrasquinho lá na Índia, você é depredado, você é morto. Você não pode fazer churrasquinho lá na Índia. Não dá, meu. Não dá fazer churrasquinho lá na Índia. Então, reencarnação. Bom, vamos lá. O que Deus disse? Ao homem é ordenado que morra uma vez só e depois disso vem o juízo. Então, reencarnação não existe. Vou repetir. Reencarnação não existe. Por causa da palavra de Deus que diz que ao homem é ordenado que morra uma vez só e depois disso vem o quê? O juízo. Você não se reencarna em ninguém. Você morreu, você já era. Se você aceitou Jesus, você vai para o céu. Se você não aceitou Jesus, já sabe a quem você abraçar, né? O seu inimigo lá, o seu Lúcifer, né? Então, aonde eu quero chegar? Reencarnação não existe. Espiritismo é uma lenda. Não existe, para mim não existe. É uma coisa que, uma religião que para mim não tem valor nenhum. Cada um tem a sua religião, cada um tem o seu negócio. Só que a minha religião não é religião. Eu não tenho o meu negócio é Jesus. E Jesus disse que ao homem é ordenado que morra uma vez só. E deu. Quem inventou a religião foi os homens. Inventaram esse balaio de religião aí, que cada um segue o seu esqueminha, né? Então, quer dizer, o homem morreu. Se ele não aceitou Jesus, o teu destino é certo. Se você aceitou Jesus, está lá, com Deus. Agora, se não, inferno na certa. Isso é bíblico e ninguém pode contestar. Então, o homem deve seguir a Bíblia, porque a Bíblia fala a verdade. Quando você vai atrás de conversinha fiada, você estará mais perdido que cachorro em tiroteio. Você tem que servir a Bíblia. Você tem que ler e saber que Deus fala a verdade, porque Ele é o Criador. Sabe por quê? Deus criou Lúcifer, o anjo mais poderoso de todos os tempos. Ele reinou sobre todas as coisas, sobre os anjos, arcanjos, querubins, por milhares e milhares de anos. Vai saber quanto tempo. Pode ser milhões de anos. Só que um dia ele resolveu dizer que, como ele se achava o tal, porque agora eu sou um anjo, eu sou um grandão, eu quero ser maior que Deus. Aí ele fez o erro, esqueceu que ele não era o Criador, ele era a criatura. Aí está na Bíblia, você lê na Bíblia. Ele disse, vou subir além das estrelas e vou ficar além do trono do Criador e eu vou ser o cara. Deus não teve outra opção, não sei mandar ele caminhar, né, meu? Pegou e arcanjo e anjos lutaram contra o Lúcifer e seus rebeldes, porque o Lúcifer, ele foi o primeiro fofoqueiro do céu. Acredite se quiser, ele foi o primeiro fofoqueiro da história. Ele inventou para os anjos que Deus não era justo, que Deus, o seu reino não era justo, não dava certo, não era? E ele queria ser Deus. Aí Deus pegou e disse, olha, então o negócio é o seguinte, aqui tu não tem mais lugar. Lutaram e eles foram cair lá embaixo. Lúcifer inventou essa história
de reencarnação. Lúcifer, e eu digo isso com propriedade, Lúcifer inventou essa palhaçada de reencarnação. Não existe reencarnação. O homem morreu uma vez, depois disso vem o juízo. Não existe reencarnação. Aquilo que eu falei para vocês, os indianos acreditam que os ratos são seus parentes e que a vaca é sagrada, que lá também está seus parentes. Eles não fazem nem churrasquinho, o negócio dele é só vegetal. Bom, cada um tem a sua, mas a Bíblia diz que o Evangelho vai se espalhar pelo mundo inteiro. Quando esse Evangelho chegar no mundo inteiro, aí virá o fim. Quando os indianos saberem que aquilo que eles acreditavam de reencarnação é mentira, quando os japoneses souberem que o Buda não existe, o Buda é uma lenda, quando os chineses também saberem que o Buda não existe, que o Buda é uma lenda, aí vai dar uma revolução. Uma revolução. Assim como os comunistas saberem que os seus líderes não eram deuses, vai dar uma revolução. Né? Se você vê pela história os antigos, lá os antigos, olha o antigo que eu estou falando, antigo mesmo, lá tipo 20 mil anos atrás. Os antigos disseram que seres desceram do céu. Muitos cientistas, esses que estão agora estudando, dizem que é alienígenas. Ah, mas aí sim, não. Alienígenas nada, não eram. Seres da quarta dimensão. Desceram no céu e ensinaram essa gente que estão aí, que estavam naquela época, tudo que eles sabiam. Existia naquela época, eles deram poderes para aqueles seres humanos naquela época, um poder de levitação. No caso, aquelas pedras de 400 toneladas, 500, que ninguém sabia como levantar, aquilo é um mistério. Não. Para a ciência é um mistério, porque a ciência trabalha com, né, realidade, mas só que eles estão fora da realidade. Porque naquela época eles tinham o poder da levitação. Eles levitavam os negócios, botavam, encaixavam, faziam bem certinho. Pá. Assim funcionava naquela época. Porque senão a Bíblia seria mentirosa, porque tudo que aconteceu na Bíblia é um mistério. Porque Deus fazia coisas assim que ninguém acreditava. Porque eram coisas espirituais. A coisa acontece espiritual. Ciência não entra nesse meio. É espiritual. As coisas aconteciam espiritualmente. O homem antigo não tinha ferramenta para cortar as pedras, fazer pirâmide. O homem não tinha nenhuma ferramenta para construir pirâmides. Eles tinham uma coisa muito além do nosso entendimento. Além do nosso entendimento. Hoje, nós somos muito, aqui eu vou dizer para vocês, hoje, na nossa época, nós somos muito carnais. Nós não temos noção daquilo que eles conseguiam naquela época, porque eles eram muito religiosos. Eles acreditavam numa coisa não daqui, mas lá de cima. Mas nós, hoje, sabe por que nós não conseguimos fazer aquilo que eles fizeram naquela época? Nós acreditamos numa coisa muito daqui. Daqui. Mas eles não. As pirâmides, para você ter uma ideia, os cientistas, eles disseram que elas devem ter de 5 mil anos, 1.000 anos, mas agora eles fizeram um estudo, agora, pouquinho tempo, fizeram um estudo. As pirâmides podem ter 20 a 30 mil anos antes de Cristo, antes do dilúvio, porque antes do dilúvio existiam os gigantes, a Bíblia fala sobre os gigantes, homens de 5, 6 até 10 metros de altura. Isso está na Bíblia, não é coisa da minha cabeça, está na Bíblia, é só você ler. Está lá. Existiam.
é uma coisa fora do normal, mas existia. Tá lá. Fora do normal. Aí você diz, mas tu é louco? Então tu me explica como é que eles fizeram aquelas pirâmides lá, com pedra, cada pedra com 100 a 200 toneladas. Como é que os maias fizeram aquilo lá com pedras de mais de 100 toneladas? Na Bolívia, existe uma cidade lá, bem no interior da Bolívia, que os cientistas estão quebrando a cabeça até hoje. Porque tinham pedras lá de 1000 quilômetros de distância. Coisa que os homens... Olha, agora presta atenção, cada pedra tinha 300 toneladas. Como que eles levaram aquela pedra lá até ali, se não tinham árvores para botar embaixo, no caso, umas toras, né? Eu tinha que botar umas toras para levar ali. Como é que eles conseguiram? Se não existia floresta naquela época. Os cientistas estão quebrando a cabeça até hoje. Cientista, o cara estudado, que foi para a faculdade, lá. Então a coisa não é carnal. A coisa é muito mais além que você imagina.